Queridos irmãos, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos encarregados dos trabalhos de divulgação dessa casa, começamos mais um momento de reflexão sobre o Espiritismo. Estamos na Casa Espírita com um objetivo principal: cuidar da nossa educação intelectual e moral. Tudo o que é relacionado à nossa intelectualidade e à nossa moralidade diz respeito ao atendimento da nossa condição de seres espirituais. Somos seres espirituais porque somos dotados de faculdades, como já dizia Pestalozzi, que Deus nos deu para que nos sirvamos sempre delas. E é justamente o aperfeiçoamento dessas faculdades ao longo das reencarnações que vamos vivenciando um processo de evolução espiritual. Então, é justamente no contexto do pensamento e de outras faculdades, como a consciência, como a razão, a inteligência, o livre-arbítrio, a vontade, os sentimentos, as emoções, as vibrações, as sensações, tudo isso comporta o que diz respeito à nossa natureza espiritual. É justamente aquilo que os ladrões não vão tirar de nós e nem as traças vão estragar. Isso faz com que a gente assuma um compromisso e a responsabilidade de construirmos o nosso processo de evolução. Esse processo de evolução vai se dar, sobretudo, quando a gente começa a perceber e a reconhecer que somos seres imortais. Dentro dessa noção de imortalidade, a gente vai percebendo que a nossa imortalidade só tem sentido se nós promovamos todos os esforços necessários para nos tornarmos cada vez melhores. E essa melhoria passa por um projeto pessoal de vida, mas que esse projeto possa ser, de fato, delineado de uma maneira segura, a gente tem que procurar saber e entender se estamos ou não empregando bem as nossas faculdades. Porque o segredo é o emprego correto das nossas faculdades. Quando está havendo um emprego perfeito, digamos assim, está acontecendo transformação interior. E quando está ocorrendo transformação interior, está dentro de nós se formando crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. Isso tudo é percebido e traduzido no modo como eu penso, da forma como eu tenho o meu repertório de palavras e nas minhas atitudes. Por isso que o Espiritismo reforça tanto. Nós fazemos o nosso processo de ascensão espiritual pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Mesmo porque é no pensamento que a gente vai construir toda a linguagem. Vai haver a questão do pensamento abstrato, vai haver a questão da imaginação, vai haver a questão da criatividade, vai haver a questão da sensibilidade. E esse domínio sinérgico, de uma forma conjunta, é que é maravilhoso e que nos permite que nós realmente nos tornemos pessoas cada vez compromissadas com a nossa felicidade. É tão curioso como a gente vem tentando, ou pelo menos esse é o processo da espiritualidade, tirar o espiritismo do campo da superstição, do campo do medo, do campo da fantasia. Mas quando a gente chega, às vezes, com uma proposta dessa emancipadora, há um certo grau de resistência das pessoas. Por que há um certo grau de resistência? Porque o sentido religioso da nossa existência está muito ligado ao culto, está muito ligado ao louvor e está muito ligado aos rituais. Isso tudo faz com que, ao longo de nossa história, a gente colocou muito ou bastante no púlpito
no líder religioso, no padre ou no palestrante, a primeira e a última palavra sobre as coisas espirituais que são pertinentes a nós. Aí a gente às vezes vê uma pessoa dizer, vai para onde hoje? Eu vou para a Uniluz. Fazer o que lá? O que é que tu vai ganhar na Uniluz? Porque as pessoas associam espiritismo a uma ideia vaga, a uma ideia superficial, volátil, de seres espirituais às nossas voltas, de algo que está interferindo em nossas voltas e produzindo saídas instantâneas, mágicas, ou produzindo mudanças e transformações que são milagrosas. Aí quando a gente chega aqui e começa a ser convidado ao exercício, à prática de um pensamento correto, de um pensamento bem elaborado, bem construído, de um discernimento. Quando a gente chega aqui, é convidado à reflexão, convidado à análise, convidado à compreensão, convidado à autoexplicação e à explicação dos fenômenos da vida em geral, a gente não fica surpreso? Poxa, isso é coisa do espiritismo? É. Mais do que conteúdos, mais do que a gente está passando aqui, versículos, capítulos, colocações, teses, o Espiritismo vem nos ensinando a pensar, a arbitrar, a separar o joio do trigo, a sermos criaturas conscienciosas dentro das nossas possibilidades naquilo que estamos realizando. Não é maravilhoso isso? Trazer para nós essa responsabilidade? Afinal, o mundo está precisando de responsabilização. E a gente está terceirizando muito. Está colocando muito para o outro. Está colocando muito para as situações ao nosso lado. Quando vamos entrar no tema de hoje, vai nos dar uma possibilidade de uma analogia muito boa. A gente vai ver que Bartimeu era um cego. E ele se encontrava nas imediações de Jericó. E ele estava acompanhando quando Jesus estava sentado, quando Jesus passa, sempre acompanhado dos discípulos e de uma multidão de pessoas, como diz os textos. E ele, à margem da estrada, estava na condição de cego. Ora, ele estando na condição de cego, a gente hoje, até quando se falar de cegueira, a gente tem que ter cuidado no que diz. Porque a gente sabe que hoje, os que são portadores dessas limitações, são dotados de uma capacidade extraordinária de interação, de interseção, de participação do mundo fenomênico à sua volta. É uma capacidade que muitas vezes está sendo aguçada, está sendo potencializada, que ele passa a requerer os outros recursos dos outros sentidos que a visão não está lhe oferecendo naquele momento. Então, ele passa a ver, digamos assim, pela audição, pelo tátil, ele passa a ter uma visão mais elaborada e concatenada. As outras faculdades passam a lhe serem mais úteis e mais aproveitadas, não é verdade? E o texto, alguns comentaristas dizem que a gente se olhar o tempo, mais de 2000 anos atrás, ele estava ali como se tivesse também marginalizado. Então, a sua condição psicológica, a sua condição social, lhe colocava dentro de uma interpretação e que ele estava ali à mercê, digamos assim, da sua própria sorte. Aí entra a figura de Jesus. Todos os textos evangélicos, quando se fala de Jesus, antes da gente ficar preocupado, será que foi, que não foi? Antes que de um sociólogo, de um antropólogo, ir atrás de saber se a cidade realmente existiu, se aquele cego estava sentado à margem do caminho, a gente tem que entender que era um cego que estava no obscurantismo, que estava num anonimato, que estava isolado, mas que estava com potencialidades guardadas dentro dele. Estava com recursos latentes, precisando ser
estimulados. Qual é a importância de Jesus em nossa vida? Para que nos deparamos com Jesus como um vetor das mensagens do amor? Porque Jesus veio para nós no sentido de exaltar a nossa liberdade, no sentido de promover o alargamento dos nossos horizontes. Jesus veio para nós no sentido de atender às nossas necessidades internas, ir nas nossas raízes e promover toda uma série de levantamento, de estimulação do nosso ser. Jesus veio para nos dizer, olha, as faculdades estão todas dentro de ti. Aí a gente poderia dizer, naquele momento que ele disse, o vosso reino, o reino de Deus está dentro de nós. Então, são as faculdades que estão dentro de nós. Aí ele dizia, brilhe a vossa luz entre os homens. Aí ele dizia, vós sois o sol da terra. Ele dizia, eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia, pedi e obtereis. Batei, abre-se-vos-á. Buscai e acharei. Observe que Jesus era imperativo. Ele dizia, primeiro para nos estimular, e dizendo, estimula, vem até mim que eu tenho o que oferecer, que eu tenho o que dizer, que eu tenho o que exemplificar. Então, se você vê o perfil de Jesus, sob o ponto de vista do homem que falava, que vivenciava, que promovia o amor, o homem que atendia todas as nossas necessidades, sob o ponto de vista da medicina, ele curava, sob o ponto de vista da psicologia, ele consolava, sob o ponto de vista da pedagogia, ele criava estratégias de relacionamentos, ele sabia falar sobre a natureza, ele sabia falar sobre os fenômenos da vida, ele fazia parábolas, ele nos criava meios da gente se esforçar para o entendimento, porque ele sabia que sem esforço no nosso psiquismo, sob o ponto de vista cognitivo, as coisas não devem nos chegar passivamente. Tudo tem que ser fruto de um trabalho. E era um trabalho que ele a todo momento estava nos convidando para tal. Então, quando Bartimeu estava lá na margem, ouviu a multidão. Alguns especialistas que estudaram a questão dizem que Bartimeu começou a ficar assim como ficou curioso. O primeiro impacto foi a curiosidade. Depois ele começou a ser tomado pelas impressões mais ligadas aos fatores ambientais. Tipo, o barulho da multidão foi chamando a atenção dele. A barbúrdia da multidão, os ruídos da multidão, as falas da multidão, e todo mundo fazendo menção a quem? A Jesus. Ele já sabia. Jesus já estava sendo, de algum modo, sendo levado a todos os povos da Palestina, a sua figura, a sua participação, a sua importância, o seu impacto. E aquilo ali tomou Bartimeu num momento, sob o ponto de vista do seu mundo subjetivo, dos seus componentes emocionais, tomou Bartimeu para a esperança, para a fé e para a necessidade de mudança. Pense bem, na natureza, tudo que é agredido se defende, na defesa se fortalece. Quem está doente está querendo o quê? Saúde. Não é verdade? Mudança. Quebrar os estigmas, os protocolos, as limitações. Todo mundo quer. Aí a gente vai abrir só um parênteses para ir em 1920 aqui, sair lá de 2000 para voltar para aqui, para ver um teólogo americano que ele escreveu o livro O Problema da Liberdade. E ele dizia, se tiver uma pessoa na cama, prostrada, com reumatismo, o que é que, se fosse perguntar a essa pessoa, ela queria, com certeza, andar. Não era verdade? Mas a Fulton, que era o pensador, dizia,
ele quer andar. Mas andar para quê? Deu para entender? Às vezes a gente quer ficar bom das doenças, mas para continuar sendo as mesmas pessoas. Às vezes a gente quer se livrar das doenças, mas sem estabelecer o nexo causal entre o comportamento que eu tenho e a doença que eu estou com ela no momento. E Jesus era demais, ou é demais. Aí o mestre, vendo aquela multidão toda, vê um especialista, fala do comportamento da multidão. Jesus, na época, para muita gente, era como se fosse o ídolo de hoje. O ídolo de hoje. Quando um ídolo chega num determinado lugar, vai fazer uma festa, se for um top star, quando ele chega, não tem seguranças em volta dele, para ninguém incomodá-lo, não é isso? Para ele descer mais rápido e ir para o palco. Naqueles instantes também tinha uma multidão. Quando Bartimeu viu, começou a gritar, gente: Jesus, tem de misericórdia, olha para mim. E a multidão olhando para Bartimeu e dizendo: que é isso, Bartimeu? Para com isso, não incomoda o mestre. Olha a primeira reação da multidão. Não tem momentos que a gente, quando vê a multidão por aí, certa oportunidade, próximo a uma escola, estava um círculo de alunos, como se fosse naquele tempo de arena, um círculo, e uma verdadeira barbúdia, gritos: vai, dá, bate. Quando fomos nos aproximando, eram duas mulheres brigando. E os colegas de escola: vai, bate, acerta. Observe, século atual, não parece coisas da época medieval? Só muda o cenário. E as pessoas tentando evitar. Bartimeu, que chato, está se incomodando Jesus. Aí Jesus percebe. Olha, Jesus, o diferencial, percebeu o chamado. Percebeu a presença. Nós temos uma capacidade próprio perceptora e receptiva de sinais, de impressões, de emoções, de sensações que nos chegam através das manifestações do nosso pensamento, que é energia, que é força, que com certeza saiu de Bartimeu em direção a Jesus. Bartimeu não precisou bater sob o ponto de vista das palmas. Mestre, eu estou aqui na tua casa. Foi em trânsito. Foi dentro de uma circunstância pública. Foi Jesus como itinerante, saindo de um lugar para outro. Mas teve o magnetismo de Jesus e teve a necessidade de Bartimeu. É interessante como nesses instantes ele para e se volta para Bartimeu. Quando se volta para Bartimeu, a multidão não estava querendo afastar. Quando vê Jesus em direção, a multidão passa a querer: venha, mestre, venha. Ele está precisando. Aí começa a ter comoção por Bartimeu. Antes era rejeição. E depois vem comoção. Depois veio piedade. O sentimento piedade quer dizer princípio para o exercício da caridade. A piedade nos propicia o primeiro interesse, o primeiro olhar, a primeira investigação, a primeira chegada. Como se dissesse assim: vamos ver o que é que está acontecendo e o que vai ser preciso realizar. É preciso entender que o comportamento de Jesus é todo ele concernente e pertinente a nós. Porque Jesus disse: o que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Esse comportamento de se condoer, de ter compaixão, de ter aproximação, de captar os sinais, vocês vão entender mais adiante que diz respeito a um olhar diferente dos olhos físicos.
Ele queria a volta do olhar físico. Aí Jesus chega para ele e aparentemente faz uma pergunta que o pessoal dizia, mas mestre, como é que vai fazer uma pergunta dessa? Chegou para ele e disse, Bartimeu, o que queres que eu faça? Nossa, Bartimeu cego. Jesus saindo pela Galileia, curando leprosos, fazendo pessoas se levantarem, restituindo a visão aos cegos, expulsando entre aspas os demônios. E chega para um cego e pergunta, que queres que eu faça? Vem a pergunta para vocês agora. Se Jesus chegasse aqui e não perguntasse a Bartimeu, mas perguntasse a cada um de nós aqui que nos encontramos. Que queres que eu faça? A gente está preparado para responder? A gente realmente está compromissado com a nossa felicidade? A gente sabe o que representa de fato o nosso bem-estar? A gente sabe o que é preciso para nos atender naquilo que de fato vai nos tornar pessoas melhores? Ou até mesmo nesse ponto andamos iludidos? Queremos apenas a recuperação do nosso corpo. E espiritualmente, estamos preparados a nos refazer? Estamos preparados a entender que nos refazer significa promover todos os recursos, as potencialidades para sermos pessoas de fato emancipadas, autônomas e ao mesmo tempo obedientes, reverentes às leis divinas, ao ponto da gente fazer o que nos colocou Santo Agostinho. Ama e fazes o que quiseres, sempre pautando a nossa vida naquele que vai promover picos, saltos de qualidade. Aí Bartimeu responde, mestre, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Sabe por que ele disse eu quero ver de novo? Diz alguns historiadores que o pai de Bartimeu, chamado Timeu, que era um homem que vivia na Palestina, Timeu, dentro da localidade que ele vivia, se revoltou contra as autoridades constituídas. Ele não aceitou a forma opressora, a forma violenta, como era tratado, como as pessoas eram tratadas. As pessoas eram praticamente manipuladas. E ele, dentro daquele contexto revolucionário e democrático, ele criou resistências, objeções. E as autoridades, então, como uma retaliação, vai e tira os olhos do pai de Bartimeu. Tira os olhos, arranca os olhos literalmente. E depois, temerosos que o filho se tornasse uma pessoa que fosse fazer as mesmas pleiteações, fosse buscar os mesmos objetivos, os mesmos fins do pai, arrancou os olhos de Bartimeu. Olha que coisa interessante. Por isso que ele queria ver de novo. Diz os textos que Jesus restituiu. E essa restituição da visão, dentro do contexto espírita, significa o quê? Reconstituiu para quê? Para ele continuar na margem do caminho? No obscurantismo? No anonimato? Na dor? No sofrimento? Não. Para buscar a verdadeira essência, o verdadeiro sentido da nossa existência. Então, vocês vão ver uma particularidade na questão da visão.
Até mesmo se tiver algum especialista aqui, vai entender e saber disso. Que, em realidade, os olhos são instrumentos. São imagens que chegam e que são processadas no cérebro. E a gente sabe que, quando se trata de cérebro, o cérebro é um instrumento nosso como seres espirituais, que, na verdade, manifestam as faculdades espirituais. Então, vendo dessa maneira, existe os olhos físicos e existe os olhos espirituais. Existe o olhar físico e existe o olhar espiritual. O olhar físico, aí você vai ter uma série de situações. Você pode ser astigmática. Você pode ser... você pode ter problemas de catarata, miopia. Você pode ter problemas na retina. O seu campo visual pode ser reduzido. Várias situações podem acontecer no âmbito das limitações do órgão que vê. Mas, quando você tem uma visão maior da vida, a gente pode, então, como analogia, separar um olhar físico de um olhar espiritual da vida. Olhar físico determinado por esses fatores de ordem mais fisiológica. O astigmata, ele não vê bem à distância. A miopia, muitas vezes, não vê de perto. A gente vê a catarata cobrindo a córnea, impedindo uma boa visão. Quando nós vemos as coisas sob o ponto de vista intelectual e moral, de uma maneira limitada, circunscrita, acanhada, preconceituosa, medrosa, insegura, de uma maneira indiferente, parcializada, leviana, fútil, a gente pode dizer que o nosso olhar espiritual está com catarata, está com astigmatismo, está com miopia. Tem uma doença na ordem da oftalmologia chamada degeneração macular. Na retina tem uma estrutura chamada mácula. Ela é responsável por que a nossa visão veja as coisas sob o ponto de vista central. Quando a mácula está com defeito, a gente começa a ver as coisas mais laterais e esquece as coisas mais centrais, a deficiência. Quando a gente está com alguma deficiência intelectual e moral, a gente se torna pessoas superficiais, artificiosas. Muitas vezes, esses artifícios, essas superficialidades, essas instantaneidades, essas pessoas que promovem pareceres e julgamentos muito rápidos, essas pessoas que não avaliam com densidade, com profundidade, os acontecimentos, as causas, os diagnósticos e os prognósticos, vão se tornando pessoas comuns, vão se tornando pessoas com um olhar espiritual defeituoso. Olhar espiritual, o modo como eu vejo o mundo. Olhar físico, o modo como meus olhos veem, é diferente. Você pode ter um olho perfeito, de provocar inveja. Nossa, dá uma inveja quando a gente vê aquelas pessoas com 500 metros de distância, já vê o letreiro do ônibus. Eu fico com inveja. Às vezes, vem, quando eu vou ver, já está em cima, passou. E a pessoa de longe, eu tenho uma boa visão. E se gaba. No entanto, Jesus disse, terão olhos de ver e não verão. Terão ouvido de escutar e não escutarão. Há uma diferença entre olhar, fisicamente falando, e ver uma situação. Ver uma situação requer o quê? Sensibilidade,
interpretação, capacidade de entender o outro. Há uma confusão muito grande no tocante ao conceito da palavra empatia. Tem neurocientistas aí muito apressados dizendo assim: ninguém tem capacidade de entrar no outro para sentir o que o outro está sentindo. Como se empatia fosse isso. Empatia é você entender o que o outro está passando e se valerá a pena você fazer algo por ele e se fosse você que estivesse no lugar dele. Então você vê uma pessoa, essa pessoa está em apuros, está com dificuldade, passou por uma situação meio periclitante, está precisando de ajuda. A empatia, o que é que vai fazer? Que eu olhe, avalie e diga: ele está precisando de mim, da minha ação, da minha participação. Não é obrigado você sentir exatamente o que ele está sentindo ali. Mas para você constatar que ele precisa de ajuda, não precisa também muito, não. Precisa a sensibilidade, o interesse. Aí vocês observem como é importante, nas hostes do pensamento, a gente ir aprumando, a gente ir balizando a nossa forma de pensar, os nossos princípios, e sempre avaliando, qualificando, capacitando, atualizando. Tudo que é concernente ao processo de aperfeiçoamento intelectual e moral nosso é um processo permanente. Sede perfectivos como perfectíveis. Sedes perfectível. Agora, perfeito, só Deus. Mas a nossa relatividade perante as coisas de Deus já é de uma grandiosidade extraordinária. Não percamos de vista as possibilidades que estão em nossas mãos. Não tenhamos medo de se comprometer com o bem, com o amor. Não fiquemos titubeantes diante da necessidade de ser e de se oferecer cada vez melhor ao outro e àquilo que estamos realizando. Temos que ser promotores da nossa própria autossuficiência. E quando se trata de amar, nunca seremos totalmente autossuficientes. A gente precisa desse processo de comunhão, de coparticipação, de intercâmbio. Por isso que às vezes ficamos com cotas, com resíduos de muita capacidade de energia e de amor, mas atrofiada, parada, que não nos dá sustentação, não nos dá salvaguarda, não nos dá alicerce e faz com que percamos de vista os horizontes superiores da vida. Faz com que a gente, na questão da degeneração macular, vejamos só a periferia e esquecemos o ponto central. O ponto central está na sua mão. Que coisa bonita, os olhos. Olha os nossos olhos aqui. Que coisa bonita. Jesus disse: se os vossos olhos for motivo de escândalo, quando ele diz isso, a gente não pode literalizar não, viu gente? Mas já imaginou, Jesus disse: se o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Melhor é que entreis na vida sem um olho ou com um olho, do que ter dois olhos e ele ser realmente motivo de perda, de escândalo, de prejuízo moral. Por que Jesus fala assim? Aí vamos lá uma questão. A gente pode manifestar amor pelo olhar, carinho, aceitação. Que maravilha. Chega a arrepia quando a gente vê um olho nos chamando e dizendo: vem cá, eu te amo. Querido, que bom que você está fazendo. Como você me é simpático. Agora, a gente também pode rejeitar com o olhar. Jogar aquelas farpas de
Podemos ser invejosos com o olhar, ciumentos com o olhar. Podemos, através do nosso olhar, captar uma situação que nos provoque transtorno, turbulência, raiva, medo. 70% dos estímulos que nos chegam vêm através da visão. Por isso que é importante educar o ser espiritual que somos primeiros, para poder essa educação chegar até os sentidos físicos e a gente manifeste o olhar apurado, o olhar seguro, o olhar microscópico, o olhar telescópico, o olhar que vai além da pele, da fisionomia e das superfícies. O olhar que ninguém fala, mas eu entendo. Não é bonito isso? A gente pode estar transmitindo coisas aos outros que não seja necessariamente pela fala. A nossa face não transfere preocupações, tensões. E é preciso ter essa nuance, essa flutuação, essa percepção. A gente tem tanto que aprender um com o outro. A gente tem tanto que oferecer um com o outro. Aí a gente vive numa sociedade que, na medida que a gente ignora o Deus que está, o reino de Deus que está dentro de nós, no momento em que a gente coloca em segundo plano, que tem tanto material para ser trabalhado, que vai ao ponto de ir a P.D. Ouspensky, que era um psicólogo russo. Ele disse certa vez que compara cada um de nós a uma casa. Vê que essa casa tem um primeiro andar. E nesse primeiro andar, vocês vão encontrar uma enorme biblioteca com todos os conhecimentos que existem no universo. Uma biblioteca extraordinária. Vocês vão ver mobílias, as mais ricas e confortáveis que você pode conceber no universo. No entanto, às vezes, a gente prefere se manter no porão. No porão do trauma, no porão dos nossos conflitos, no porão dos nossos medos, dos nossos reflexos condicionados. Muitas vezes temos aquele receio de olhar um no olho do outro e dizer: eu te amo, eu te quero bem, vamos compartilhar a nossa vida, a nossa existência, vamos trabalhar em conjunto, vamos ser fiéis, vamos ser obedientes, vamos traçar planos. E observe, a gente sofre, vai sofrer por muitas existências, enquanto nos mantermos com medo, sem sermos os estrategistas que criarmos as medidas sutis e necessárias às características individuais de cada um para chegar ao outro. Chegar ao outro é o grande desafio da vida. Incursionar por dentro do outro desafio. A gente tem que chegar ao outro com confidência, conquista, cativar, saber ingressar no mundo do outro. A gente tem que passar pelo outro, sem ferir, sem magoar, sem manipular, sem oprimir, com malabarismo, com cuidado para não afetar, com cuidado para não invadir, com cuidado para não se tornar pernicioso, com capacidade de autoavaliação, de autoentendimento. Depois que fomos atravessando pelo outro, deixarmos no outro
o emblema, o exemplo, o estímulo à liberdade. Ninguém é de ninguém, mas todo mundo é responsável um pelo outro. Partindo do prisma do que disse Jesus no seu ensinamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então a pergunta que fazemos aqui a partir de Bartimeu: será que estamos com algum defeito na nossa visão espiritual? Jesus é o oftalmologista. Será que estamos com algum defeito, alguma falha? Será que temos alguma imperfeição? Imperfeição, gente, não é roleta russa, não é um tiro no escuro. Imperfeição é proveniente de aprendizado. A gente aprende a ser imperfeito, aprende ao egoísmo, ao orgulho. Tem coisa que nos cega mais do que o orgulhoso. O orgulhoso gosta de ser comparado. O orgulhoso gosta de segundo lugar. Gosta de ser desprestigiado. O orgulhoso, ele vai ao máximo ostentar a posição que ele não precisa de ninguém. E a visão dele na vida é justamente emancipar-se nesse sentido. Egoísmo, gente, egoísmo. Atravanca o nosso pensamento, engessa, adoece, confina. Egoísmo é um perigo, uma ameaça à nossa santidade, à nossa prosperidade, aos nossos avanços, às nossas entregas, às nossas convivências. O egoísta, o que é que ele faz? Contabiliza, começa a se perguntar, será que vale a pena? Fica fazendo muitas inquirições, é o egoísta. Ele se julga o máximo. Eu sou esperto. Eu tenho que ter razão. E o tempo vai passando. E o egoísta vai envelhecendo. Aí chega um momento que ele vai precisar de alguém. E até para pedir ajuda, o egoísta vai ter dificuldade. Não é ou não é verdade? Porque os conflitos estão lá, promovidos por eles. Gente, é interessante. Para amar, é preciso ter proatividade, coragem, decisão, fé, esperança, abnegação, devotamento. Mas para receber amor também, é preciso ter inteligência, sensibilidade. Então, quando você estiver aí com a sua esposa, com o seu namorado, com sua mãe, com seu filho, com seu amigo, não perca tempo não. Está achando meio difícil, é meio complicado, falta o hábito, mas comece a fazer diferente, um abraço, um olhar, um carinho, um aperto de mão, um afago, um mimo, a dizer que o outro é importante. Tudo vai ter o seu começo. Às vezes a gente passa 30, 40 anos se relacionando, aí fica uma coisa tão acostumada que ninguém mais olha para o outro. Esse olhar, como é que está? Como é que está esse olho? Ou esse olhar? Está espiritualizado? Aí a pessoa diz, o negócio está tão tedioso, ninguém mais vê o outro, ninguém se preocupa com o outro, se deixamos impressionar pelas imagens, e esquecemos do que vem de dentro. Madre Teresa de Calcutá. Certa oportunidade, ela estava em Londres, atravessando uma rua, quando lhe é chamada a atenção de um homem que está no meio-fio. Ela vai até o homem, e quando chega lá, o homem sentado no meio-fio, lá fica tranquilo, parado. Ela começou a olhar para o homem e lhe estendeu a mão. Quando ela pegou na mão do homem, aí começou a ver uma transfiguração no rosto daquele homem. Transfiguração. Quando Jesus chegou a Bartimeu,
A presença de Jesus não só alcançou os olhos de Bartimeu, mas também a partir dali Bartimeu disse: eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero deixar para trás esse homem que só está me atrapalhando. Essas questões que só estão me atrasando. Vou precisar de treinamento. Mas o treinamento vai ser um treinamento libertador. Ele foi se transfigurando, as faces dele foram brilhando. Olha, foi tão comovente que Maria Teresa perguntou: meu amigo, o que é que está acontecendo? Eu estou lhe sentindo assim, tão mudado, tão diferente. Eu cheguei aqui, mas você agora está apresentando uns ares em suas faces totalmente novas. Você está me transmitindo uma energia. Ele disse: Madre Teresa, em toda a minha vida, ninguém nunca me deu um aperto de mão. Será que a gente está sendo sinestésico com os nossos parceiros, com nossos filhos? Eu acho que quem tem mãe aqui e teve esse hábito das mães fazer cafuné. Diz que um cafuné maravilhoso. Serve para todas as idades. Eu tenho um irmão militar que quando ele chegava em casa, ele se deitava no colo de mãe. Só os dois é que sabem a parceria, a sinergia. É feio isso? Faz falta ou não faz? Olha para aí. Dom Helder Câmara. Certa oportunidade ele estava conversando na Arquidiocese de Olinda, no lado de fora, com a visita. Ia passando um caminhão de lixo e um dos garis estava sem luva, correndo tal. Aí o nosso Dom Helder Câmara olha, quando ele se aproxima, aí Dom Helder pega, lhe estende as mãos. O gari disse: santo homem, as minhas mãos estão sujas. Dom Helder disse: as mãos de um homem digno nunca estarão sujas. Olhar espiritual. Chico Xavier ia saindo de casa, apressado, ia para o Ministério da Agricultura. Um homem lhe aborda, querendo esclarecimento sobre uma questão. Chico apressado, já perceberam como a gente está vivendo o mundo da pressa? Um mundo de que alguém precisando de você, e você diz: olha, querida, olha, sabe, essa semana foi tanta coisa, foi supermercado, foi escola, foi isso, que eu esqueci de ligar para você. Não tive tempo de dizer a você que eu te amo, que eu te quero bem, que você é importante, que você faz falta, que eu quero te ver feliz, que eu quero te ver emancipado. Para palavras de amor, para vibrações, para orações, nunca faltam tempo. É só a gente perceber que tem esse manancial dentro de nós. Aí Chico diz: eu não posso ir, eu não posso falar com você agora, não posso lhe atender, eu estou muito apressado, já estou atrasado. E deixa o homem lá e vai. Aí aparece Emmanuel, através da sensibilidade auditiva dele, e disse: Chico, volta e fala com o homem. Chico voltou, com poucas palavras esclareceu, parece que voltou intuído. O homem ficou bem feliz e foi para o seu trabalho. Aparece Emmanuel de novo e disse: e aí, Chico, como foi? O homem gostou? O que foi que ele disse? Aí Chico disse: ele falou: graças a Deus que você me ajudou. Aí Emmanuel disse: está vendo, Chico? Não é melhor, graças a Deus, do que o diabo que te carregue?
promovamos o sorriso um no outro. Se a gente está um pouco apático, sem promover, sem o humor está baixo, tenha senso de humor. Se você não consegue rir, tenha senso de humor. Está chegando a hora, a gente vai terminar, sabe de que jeito? Propositalmente, sem palavras. Quem vai terminar a palestra de hoje vai ser vocês, saindo daqui, fazendo as reflexões de cada um. Muita paz.